Vamos à palavra desta manhã. Nessa manhã quero falar com você sobre uma nova história. Uma nova história. Uma nova história que pode começar das cinzas, que pode começar do prejuízo, que pode começar no meio da dor, que pode começar de dias e tempos difíceis. E hoje eu quero olhar com você a história de Ruth. E para olhar para a história de Ruth, eu quero olhar um pouquinho também para Noemi. E nós vamos caminhar pelo livro de Ruth, nos 4 capítulos desse pequeno livro da Bíblia. Esse assunto que vamos tratar hoje aconteceu em Israel no período dos juízes. Quando Josué introduziu o povo na terra, em seguida começou um período em que a nação era governada por juízes. O juiz era alguém que era levantado por Deus, era um líder espiritual e um líder político da nação. E nesse período do juízo, desse período, aconteceu essa história que nós vamos conversar hoje. E você vai ver como é que é possível alguém começar uma nova história. E tudo começa nesse livro, no capítulo 1, logo versos 1 e 2, tudo começa com Noemi e a sua família, seu esposo e seus 2 filhos, mudando-se de Israel para a terra dos Moabitas. E eles fizeram isso, eles moravam na região de Belém, da Judeia. Mas a Bíblia diz que houve uma seca, e por causa da seca tinha fome. Claro, tudo baseava-se na época em agricultura e pecuária. E por causa da seca e da fome que viria, eles decidiram mudar-se de cidade. Então Ruth, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher. Moabe, para você se localizar, Jordânia hoje, a região da Jordânia hoje. E ele saiu com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos chamavam-se Malom e Quilom. E aí eles eram da cidade de Belém de Judá e vieram para Moabe e ficaram ali. Noemi e sua família, eles ficaram 10 anos na terra dos Moabitas, é o que está no versículo 4. Em Ruth 1, verso 4, você vai ler que eles ficaram 10 anos, ou quase 10 anos lá na terra dos Moabitas. Só que esses 10 anos que eles mudaram de país para fugir da seca, esses 10 anos tornaram-se os anos mais terríveis da história de Noemi. Porque foi difícil, foram anos de perda dela. Foram perdas quase que irreparáveis, porque o seu marido morreu, e em seguida os seus 2 filhos morreram. Ou seja, ela perdeu o esposo e perdeu seus 2 filhos. Verso de número 3, Ruth 1, versículo 3, diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Mas o verso 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Veja bem, eles mudaram-se por causa da seca, mudaram-se para evitar um problema, e lá vieram problemas maiores, porque lá ela perde o seu esposo, ele morre, e os seus filhos tinham se casado, e em seguida os 2 morrem, e ela fica sozinha, e agora ficam 3 viúvas, ela e as suas 2 noras, Noemi e suas 2 noras. E eu quero começar falando hoje com você, para que você não se deixe perder pela dor da perda. Não se deixe perder pelas dificuldades financeiras que porventura você venha a enfrentar. Eu espero que não, mas se você vier, que você não se deixe perder por essas situações. Que você não se deixe perder pela dor do luto. Que você não culpe a Deus pelos tempos difíceis. Que você não culpe a Deus pelos seus prejuízos, pelas suas perdas. Que você não desista da sua fé porque talvez você tenha tomado decisões erradas. A princípio, a decisão de Noemi, seu esposo e seus 2 filhos parece que era certa. Parece que eles iam sair de uma região da seca, mas foi uma decisão errada. Belém significa casa do pão. E eles saem da casa do pão e vão procurar viver em outro país, achando que eles iriam prosperar. E na verdade a decisão não foi correta. Mas Deus é misericordioso. Você vai ver isso nessa história. Presta atenção no que acontece. Nesse que eu estou falando, de você não se deixar perder com a dor, com a perda, com o luto, com os problemas financeiros. A vida de Noemi se tornou tão difícil e ela estava tão amargurada de espírito.
e tão machucada, tão ferida pela dor da perda, que ela queria mudar de nome. Ela queria ser chamada de Mara. Quando ela volta para Belém, ela diz, Ruth capítulo 1, verso 20. Quando ela volta para Belém, as mulheres falaram, Noemi chegou. E ela diz, não me chamem de Noemi. Olha aí, não me chamem de Noemi, chamem-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Agora ela culpa Deus pela amargura, pelas perdas. Ela está dizendo, não me chame mais, eu não quero mais ser chamada de Noemi. Sabe o que significa a palavra Noemi? O nome Noemi no hebraico significa amável. Olha que significado ótimo que essa mulher tinha. É o significado do seu nome, Noemi, amável. Todo mundo gostaria de ter um nome desse, que significa amável. Mas ela diz, não, eu não sou mais Noemi, não me chame mais de Noemi, eu não sou uma pessoa amável, me chame de Mara. Sabe o que significa a palavra Mara? Amargura, amargoso. Ela está dizendo, a minha vida está tão amarga, que eu não quero mais ser chamada de amável, eu quero ser chamada de amargura, de amargoso. Mas Deus mudou essa realidade. A mensagem de hoje vai mostrar como Deus mudou essa realidade. E aí eu quero começar dizendo algo para você. Só Deus pode mudar a maldição em bênção. Só Deus pode mudar as trevas em luto, as trevas em luz. Só Deus pode mudar a maldição em bênção, as trevas em luz. Só Deus pode mudar o luto em festa de celebração ao Senhor. Só Deus pode dar a você a graça de começar uma nova história de bênção. Quando Deus entra na história de nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, o amargo torna-se doce, a esperança ressurge, a tristeza é transformada em alegria, a fé é revitalizada e o amor torna-se realidade. Meu irmão, eu sei que tem etapas na nossa vida em que nós temos que deixar para trás algumas coisas e começar de novo. Um novo começo é necessário para que possamos viver uma nova história em Deus. Tem dias e tempos que nós temos que fechar o livro da história de nossa vida e começar uma nova história com Cristo Jesus. E esse é o tempo. Nós temos vivido dias preocupantes, difíceis, em vários aspectos no nosso país. Mas eu quero encorajar você. E agora eu quero entrar na mensagem em si. Em primeiro lugar, uma nova história começa com a renúncia do nosso velho estilo de vida. Ruth nasceu na nação dos Moabitas, e os Moabitas eram resultado de um incesto que houve entre Ló e uma das suas filhas. E por causa disso, esse povo era considerado maldito. Veja bem, a Ruth nasce num povo que era considerado maldito, que não poderiam entrar no templo. Mas ela toma a decisão de viver uma nova história, de sair da cultura da maldição para a cultura da bênção, de sair da escuridão espiritual para a luz de Deus. Por isso que para viver uma nova história, você tem que começar vivendo, renunciando o velho estilo de vida, a velha maneira de viver. Para viver o propósito de Deus, Ruth teve que renunciar o seu antigo estilo de vida. Ela decidiu seguir ao lado de sua sogra, quando ela não tinha mais nenhum filho, porque a cultura da época é que quando o esposo morresse e não deixasse filho, o irmão mais novo daquele esposo teria que casar com aquela viúva. Mas Ruth não tinha outros filhos, e já era uma senhora de idade. Mas Noemi já era uma senhora de idade, não tinha outros filhos, mas Ruth decidiu ser leal à sua sogra. Ruth 1, verso 7 e 8, o texto diz, saiu pois ela e suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra da Judéia, ou de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um para sua mãe, volta para sua casa, volta para sua família, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram comigo, e com com os meus filhos que morreram. Ou seja, Noemi insistiu com as suas duas noras, uma se chamava Orfa e outra Ruth, para que voltasse para os seus familiares. E a Orfa voltou, deu um beijo, chorou e voltou. Verso 11 agora. E aí Noemi fala, voltem minhas filhas, porque ireis comigo, tenho ainda no ventre filhos, para que seja o marido. Ou seja, como eu falei, pela cultura da época era assim que fazia, mas Ruth não tinha mais filhos, e ela não teria como dar outro marido para aquelas noras. Por isso ela diz, podem voltar.
E aí o que acontece? Mas Ruth renunciou aos seus ídolos, renunciou o seu povo, deixou para trás as suas antigas crenças, e ela resolve se ir com a sua nora. Verso 14 e 15. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, ou seja, ela nora, viúva, agora se despede, vai embora para o seu povo. Porém Ruth se apegou a ela e disse: Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta para a sua cunhada, como a sua cunhada. E ela disse: não. Ou seja, Ruth deixou para trás também a sua família biológica, o seu povo, deixou os seus parentes, deixou a sua nação. Verso 16, diz porém Ruth, aqui está onde começa a nova história para Ruth, é exatamente o que está narrado no verso de número 16, diz porém Ruth, não me instes para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei. E aí ela diz, e aonde você for eu irei, aonde quer que você pousar eu também vou pousar, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que decisão tremenda. Ela diz, eu vou com você, Ruth. Ela está dizendo, eu estou deixando tudo para trás, vou cuidar de você, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa decisão muda a história de qualquer pessoa, quando você estabelece Deus como Senhor absoluto da sua vida. Sabe, quando você renuncia à velha vida, quando você deixa para trás os velhos hábitos. E é isso que você precisa fazer nesses dias. Jesus, falando sobre isso, ele disse que se você quiser ser um discípulo dele, você precisa renunciar todas as outras coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, vai dizer: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus é o caminho, mas é um caminho estreito, requer renúncia. Jesus é a porta estreita, apertada, porque as outras coisas têm que ficar para trás. E Jesus é a vida, mas para ter a vida, você tem que deixar para trás a sua velha maneira de ser e de viver, e querer ser uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fizeram nova, tudo se fez novo. Ou seja, os velhos hábitos, a velha vida fica para trás. Sabe por que tem que renunciar a tudo? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Meu amigo, como alguém diz aí no mundo secular, você não, às vezes está cheio de gente que quer, no mundo, é um provérbio popular, que está cheio de gente que quer acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Meu amigo, você não vai agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, Jesus diz assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você quer servir a Jesus, é só Jesus, somente Jesus. Se você quer agradar a Deus, então deixe as outras coisas para trás. Não fique dividido entre dois senhores. Jesus é suficiente. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele diz: você não pode servir a Deus e as riquezas, sirva somente a Deus. Use aquilo que Deus te deu, para que você possa sustentar bem a sua casa e fazer a obra de Deus. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é preciso deixar para trás o mundo com seus prazeres, o pecado que tão de perto nos assedia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. O autor de Hebreus escreve assim: portanto nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos ou deixamos para trás o embaraço do pecado, o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E olha o que ele diz: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Temos que deixar para trás todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrofia, tudo aquilo que nos atrapalha, e olhar para Jesus e correr com perseverança, deixando para trás o pecado com todas as suas paixões e cobiças, e olhar somente para Jesus. É a minha palavra para você hoje, se você quer mesmo viver uma nova história. A segunda coisa que eu quero enumerar: uma nova história começa com a decisão correta. Decisão correta foi a decisão que Ruth tomou. Quando você olha de novo para os versículos 16 e 17, quando ela olha para sua sogra, ela diz porém Ruth:
Não me instes para que te deixe, nem me obrigue a seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que palavra! Ela tomou a decisão de ser leal à sua nora, e ela tomou a decisão de servir ao Deus, ela tomou a decisão de ser leal à sua sogra Noemi, e ela tomou a decisão de servir ao Deus de Noemi, que é o Deus do céu, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. A ponto, ela se tornou tão leal, a ponto dela dizer, o que está no verso 17, aonde que você morrer, eu vou morrer também, e ali vou ser sepultado, mas eu vou estar com você. Ela está dizendo para Noemi, eu vou estar com você até o fim, vou ser leal a você todos os dias da minha vida. Ou seja, Ruth tomou a decisão de servir a Deus de todo o coração, e foi isso que mudou o destino e a história da sua vida para sempre. Por isso que eu estou com esse tema, uma nova história. Uma nova história porque a Ruth sai da cultura da maldição, sai da escuridão, das trevas espirituais, e ela entra no relacionamento com Deus, quando ela diz no verso 16, repetindo mais uma vez, o teu Deus é o meu Deus, a última parte, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Ela está dizendo, eu deixo para trás a idolatria, eu deixo para trás as práticas do paganismo, eu deixo para trás tudo aquilo que não agrada o Deus verdadeiro, porque o teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. Que decisão tremenda. Ou seja, Ruth deixou para trás, deixou tudo para trás, para viver uma nova vida, para começar uma nova história, uma nova jornada, uma nova caminhada de fé com Deus. Capítulo 2, verso 11, quando Ruth fala com Boaz pela primeira vez, ele reconheceu a lealdade dela. Respondeu-lhe Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai. Olha aí, como deixaste o teu pai, ela tinha pai, deixaste a tua mãe, você deixou a sua terra, onde você nasceu, e você veio para um povo que você não conhecia. Ela estava disposta a encarar uma nova realidade, uma nova cultura, uma nova maneira de viver, porque agora ela tomou a decisão de que o Deus do céu seria o seu Deus, e ela queria servir esse Deus ao lado da sua sogra. Ou seja, se olharmos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que nós temos que esquecer o que ficou para trás, esquecer o que ficou para trás. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, ele diz, prossigo para o alvo. Ele está dizendo, eu esqueci o passado, eu deixei para trás. A gente não dá um clique no cérebro e esquece totalmente, por mais que estejam lá as lembranças, mas a nossa mente tem que estar no alvo, no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar no alvo da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então nós temos que deixar para trás as coisas que não somos, a bagagem que pesa nessa caminhada com Deus. Nós temos que deixar tudo para trás, para que a gente possa caminhar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso Paulo disse, uma coisa eu faço, eu esqueço o que ficou para trás, e eu estou focado, estou prosseguindo. Ou seja, a vida cristã não é estática, a vida cristã não é você ficar parado esperando as coisas acontecer, é uma jornada, é uma carreira, é prosseguir para o alvo, é avançar, é não voltar atrás, é jamais desistir, é perseverar, insistir, é ficar firme na fé, é ir até o fim. Essa é a minha palavra para você. Está doendo, está difícil, está com problema financeiro, está com doença em casa, está com dificuldade, avance, porque o final vai ser glorioso. Avance, porque o Senhor te espera lá no último dia, o Senhor te espera de braços abertos. Interessante, Ruth capítulo 2, verso 12, olha o que o Boaz também diz para ela. Ele diz, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Olha o que ele reconhece, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, é interessante essa palavra, porque esse texto diz que Ruth foi buscar refúgio debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E a Ruth veio buscar abrigo
debaixo da onipotente mão de Deus, debaixo da presença de Deus. Não tem lugar melhor para você estar, não tem lugar melhor nesses dias de crise, de dificuldade, de incerteza que estão vivendo no Brasil. Não tem lugar melhor para você estar do que buscar refúgio e abrigo debaixo do poder de Jesus, debaixo da poderosa mão de Deus, vivendo um relacionamento de amor ao Senhor. Terceiro lugar, deixa eu te dizer uma coisa interessante. Uma nova história começa com humildade. Presta bem atenção no que eu estou enumerando. Uma nova história começa quando você renuncia ao passado. Continua quando você toma a decisão acertada de servir a Deus, de andar com Deus, de buscar refúgio em Deus, de fazer de Deus o Deus do céu, o seu Deus, o seu amado Senhor. Em terceiro lugar, uma nova história acontece quando uma nova história, começa com humildade. Humildade. Gente orgulhosa não vai se ajoelhar diante de Deus. Gente orgulhosa não vai reconhecer Jesus como Senhor. Gente orgulhosa não vai se curvar diante do senhorio de Jesus Cristo. Mas Ruth começou com humildade. Vamos agora para o capítulo 2, versículos 2 e 3. Se a gente olhar para o capítulo 2 de Ruth, versos 2 e 3, olha como essa moça começou, e você vai ver como é que ela terminou. Por isso que eu disse, ela viveu uma nova história. Eu encorajo você a viver. Ruth, a moabita, ela disse para a Noemi, que era sua sogra: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Próximo versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Elimeleque era o sogro de Ruth, ex-marido de Noemi, e Boaz era parente chegado dele. Agora, preste atenção, elas voltaram, a Noemi voltou e Ruth veio com ela agora para Belém, de onde Noemi tinha saído com sua família 10 anos atrás. Agora a Noemi volta viúva, tinha perdido o esposo, seus 2 filhos, e ela traz a sua nora, que também agora estava viúva de um dos filhos de Noemi. E aí a situação está difícil. A situação estava difícil, não tinha dinheiro, não tinha nada. Havia uma prática em Israel que Deus havia estabelecido, que quando você fosse colher o trigo, que quando você fosse colher a cevada, quando você fosse colher algo da sua lavoura, da sua plantação, você ia colhendo, e os pés com cacho que tivesse dobrado, quebrado, alguns cantinhos, era para você deixar para trás, porque as pessoas pobres que tinham necessidade, claro, se o dono da terra permitisse, ele podia ir atrás recolhendo as sobras. Era como se você pegasse pequenas sobras, porque o pessoal que estava na colheita não ia deixar sobrar tanto, mas a Ruth vai atrás, pegando quase que as migalhas que estava sobrando da colheita, e ela disse: eu estou disposta, eu vou para o campo, eu vou pegar a sobra, mas nós vamos ter sustento na nossa casa, disposição de servir, disposição de trabalhar, humildade para os pequenos começos. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia com você, mas eu sei que Deus, se você for humilde o suficiente, Deus vai te levantar. Essa é a palavra que eu quero dar a você. E se você tiver que começar como Ruth, comece com humildade, porque o Deus do céu está olhando para você. Por que você deve começar com humildade? Provérbio 16, versículo 18, vai dizer para a gente: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, ou seja, o orgulho, precede a queda. Deus não se relaciona com orgulhosos. Quando Lúcifer deu lugar ao orgulho, e ele achava que ia subir as mais altas nuvens e fazer o seu próprio trono, Deus o lançou no mais profundo abismo. Os orgulhosos não têm lugar com Deus. Por isso, com Deus a gente começa com bastante humildade. Mais um texto sobre humildade, Provérbio 18, 12, vai dizer para nós que a humildade precede a honra. Provérbio 18, 12 diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, antes da honra vem a humildade, antecede a honra. Eu gosto da minha versão que diz: a humildade antecede a honra, a humildade antecede o êxito, a humildade antecede a glória. Antes da glória, do pódio, antes de qualquer coisa, a gente tem que começar de uma forma bastante humilde. Foi assim que Ruth começou, com bastante humildade. Por quê?
Provérbios capítulo 4, verso 6, vai dizer para a gente, Tiago 4, versículo 6. Aí você está vendo James ali, a palavra ali para o nome Tiago é em inglês. Mas olha, Tiago 4, verso 6, vai dizer assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós temos que começar e manter o nosso coração humilde diante de Deus, porque se você for orgulhoso, meu irmão, mesmo que você seja cristão, se você for orgulhoso, altivo, arrogante, não é o diabo que está te resistindo, até porque se você for orgulhoso, você já está fazendo o papel do diabo, você não está fazendo nada de Deus, porque Jesus é humilde. Ele disse em Mateus capítulo 11, verso 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29, projeção. Mateus 11, de 28 a 29, ele fala de humildade, mas no verso 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, os humildes de coração são parecidos com Jesus, os orgulhosos são parecidos com Satanás. Se você for orgulhoso, repito, não é Deus, não é o diabo que está te resistindo, é Deus. E se Deus estiver te resistindo, não tem outro caminho a não ser você se ajoelhar, colocar a boca no pó. Talvez assim haja esperança. A nossa esperança está em nos humilharmos, em nos curvarmos, em dobrarmos o nosso rosto, colocarmos o rosto em terra diante de Deus e clamarmos a Ele com bastante humildade, para que Ele mude a nossa sorte, mude a nossa história, mude o nosso destino. Foi o que Ele fez com Ruth. Ruth começou indo colher as sobras da lavoura, e assim foi o que ela recomeçou. E se você tiver que recomeçar do nada ou do quase nada, recomece, porque Deus é poderoso para fazer um grande milagre e fazer você prosperar muito mais do que você era próspero antes dessa situação. Mateus capítulo 23, verso 12, Jesus estabelece essa máxima que Ele mesmo viveu. Mateus 23, versículo 12, quem a si mesmo se exaltar, está junto aí o nome, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas olha, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, você não vai ser exaltado porque alguém um dia te humilhou na rua, no trânsito, no trabalho, ou uma professora te humilhou na escola ou na faculdade. Não, você não vai ser exaltado porque alguém te humilhou. O texto não diz isso. O texto diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, a humildade é uma decisão do nosso coração. Nós tomamos a decisão de ser manso e humilde de coração, como é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus tão humilde, a ponto de pegar a bacia lá na última ceia, com água, toalha, e lavar os pés dos seus discípulos. E quando terminou, João 13, quando terminou, ele diz assim: eu dei o exemplo. A partir do verso 15, João 13, 15 em diante, ele diz: eu dei o exemplo a vocês. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Eu dei o exemplo, agora façam como eu fiz. Ou seja, ele está dizendo: sejam humildes como eu sou humilde. E é interessante, não tem nenhuma promessa na Bíblia para os orgulhosos. Na Bíblia tem que o orgulho precede a queda, o orgulho precede a ruína, o orgulho leva você a Deus resistir você, mas tem promessas tremendas para os humildes. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo número 3, olha Mateus 5, Jesus está falando das bem-aventuranças, é o sermão da montanha pregado por Jesus, que pega o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, há uma promessa que as pessoas que vão entrar no reino de Deus e que vão participar do céu de Deus são as pessoas que são humildes de espírito. Então, em nome de Jesus, nesses dias, se você quer viver uma nova história, se humilhe diante de Deus. Não tenha problema com os pequenos começos ou recomeço, mas seja humilde, e o Deus do céu te exaltará. A última coisa que eu quero enumerar, é o quarto ponto, e a última coisa que eu quero enumerar: uma nova história começa
quando você é resgatado. Se você observou o que eu enumerei agora nessa palavra sobre a vida de Ruth, ele diz que uma nova história começa quando você deixa para trás seu velho estilo de vida. Uma nova história começa quando você renuncia às outras coisas. Uma nova história recomeça quando você está disposto a ser leal, quando você de fato e de verdade toma a decisão correta ao lado de Deus, de servir a Deus, de andar com Jesus. E a terceira coisa que eu enumerei foi que uma nova história acontece quando você recomeça ou começa com humildade. E a última coisa que eu quero enumerar, uma nova história acontece quando você é resgatado. Quando você é resgatado. Se olharmos para a história de Ruth, orientada pela sua sogra Noemi, tomou a iniciativa de buscar o resgatador. Quando ela foi colher a sobra naquele dia, lá naquele campo, ela pergunta de quem é aquele campo, e alguém disse é de Boaz. Ela chega em casa e ela fala com a Noemi. E a Noemi diz, olha, esse homem é parente, ele é nosso resgatador. E a Noemi deu um conselho. Ruth capítulo 3, versos de 6 a 9, tem um conselho da Noemi. Então foi para a eira, ou seja, a eira era o lugar onde se colocava o trigo colhido, ou a cevada, e se batia, tirava, separava, né, das espigas. Foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou-se ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que a mulher estava deitada aos seus pés. E disse ele, o seu Boaz pergunta, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, a tua serva. Olha o que ela diz, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ou seja, uma prática de que quando a mulher ficava viúva e ela não deixava, o marido dela não tinha deixado filhos, se não tivesse irmão, então agora o parente mais próximo daquele marido que havia sido morto, que tinha morrido, ele teria a obrigação de casar com aquela viúva, e ele teria que manter a memória daquele homem que tinha morrido vivo, ou seja, suscitar filhos e colocar o nome daquele que havia morrido ou coisa semelhante. Interessante. A Noemi fala para ela, ele é o resgatador, e ela vai e se deita aos pés, com todo respeito, aos pés dele lá na eira. E quando ele acorda, e ele pergunta, ela diz, eu sou Ruth, você é resgatador, estende sobre mim, estende sobre a sua serva a tua capa. E ele conversa com ela e ele disse, eu preciso tomar algumas decisões. Ou seja, o que eu acabei de falar, de acordo com o costume da época, em que o parente mais próximo do marido que havia morrido deveria casar-se com a viúva. Boaz, então, foi o resgatador da Ruth. Ruth capítulo 4, versículos 9 a 11. Tinha um outro parente, o Boaz procura e fala, você quer ser o resgatador? O cara não quis. Então Boaz chama ao conselho de anciãos na praça da cidade de Belém. Ruth 4, 9 a 11. Olha o que diz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, que era o marido dela, a Quilom e a Malom, os 2 filhos de Noemi. E também tomo por mulher Ruth. Olha a decisão que ele toma, porque ela foi buscar o resgatador. Agora o Boaz diz, eu tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunha. Verso 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunha. E aí eles liberam palavras de bênção sobre Boaz e sobre Noemi. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa, como Raquel, que tinha sido uma das esposas de Jacó, como Lia, outra esposa de Jacó, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, age valorosamente em Efrata, que é Belém, e faz o teu nome conhecido em Belém. Aleluia, que palavra interessante. Todo o povo disse, nós somos testemunha. Ele disse, eu estou tomando hoje a Ruth como mulher. Capítulo 4 de Ruth, verso 13. Ruth tornou-se a esposa então de Boaz e lhe deu um filho. Presta bem atenção nisso, porque você vai entender essa palavra agora. Daqui um pouquinho você vai entender tudo que eu estou tentando dizer a você.
Porque aqui nós temos alguém que vive uma nova história, alguém que sai da dor do luto, alguém que sai da dor da tristeza, alguém que sai da dor do problema financeiro terrível, alguém que sai da falência para a bênção. Foi o que aconteceu com Noemi e Ruth. Verso de número Ruth 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Bem interessante, agora ela tem um filho com Boaz. Vamos para frente, capítulo 4, versos 21 e 22, porque aqui agora você vai entender o que começa a acontecer, porque a Ruth agora, ela sai de toda aquela situação, e ela vai entrar agora numa linhagem real. É isso que Deus faz na sua vida. Deus levanta você. Salmo 113, verso 7 e 8 vai dizer que Deus levanta do lixo o pobre e o necessitado, para fazê-lo sentar-se entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus levantou Ruth da situação de perda, da dor, da tristeza, do luto, e colocou ela numa linhagem real. Aí Salmão, que é aquele rapaz que tinha casado com a ex-prostituta Raabe, gerou a Boaz. Boaz era filho de Raabe e de Salmão. Lembra lá daquela ex-prostituta lá de Jericó? O Boaz era filho dela, com o Salmão, que foi o rapaz que casou com aquela ex-prostituta. O Boaz é filho dela. E Boaz teve com Ruth um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, que lemos em Ruth 4, 21 e 22. Gerou Davi. Agora vamos para Mateus, capítulo 1, versos 5 e 6. E é mais impressionante ainda quando Deus muda a história. Mateus está começando dando uma lista genealógica dos antepassados de Jesus, claro, desde Abraão, uma lista de Abraão a Cristo. E Mateus está relacionando, e olha o que ele vai dizer, olha o que Mateus escreve: Salmão, gerou de Raabe a Boaz, que se tornou marido de Ruth, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Continua, e Jessé gerou o rei Davi. Presta atenção nisso. Olha como é que a história muda completamente. Uma decisão acertada, um começo humilde, um compromisso de servir a Deus, mudou a história. E mudou a história de Noemi. Quando a Ruth teve aquele filho, a Noemi se alegrou, a alegria voltou. Ela diz: agora eu estou consolada. Mas a história de Ruth, que saiu da escuridão, das trevas espirituais, para a luz, para o reino de Deus. Agora essa mulher, ela se torna a bisavó do rei Davi. A Ruth foi a bisavó do rei Davi. E a Ruth agora entra direto para a linhagem do Messias. Ela entra para a linhagem messiânica, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é maior do que todas as outras coisas. A graça de Deus muda a história. Ruth entrou para a linhagem messiânica, para a linhagem genealógica de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ruth buscou um resgatador. Deixa eu dizer, Deus já promoveu, já enviou o nosso resgatador. Lucas 19:10, o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João vai dizer para a gente, que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 2, de 13 a 15, o tempo não permite mais, só quero dizer que Jesus na cruz cravou o preço do meu pecado e do seu pecado, rasgou a carta que trazia condenação sobre nós. Ele cravou na cruz, nossos pecados foram cravados na cruz com Ele. E João 5:24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 10, verso 10 vai dizer: eu vim para que tenham vida. Parte B, João 10:10b diz: Jesus falando, eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida abundante em todos os sentidos. Pois bem, Ruth tomou a decisão certa. Que história linda! Sair da maldição para a bênção, da escuridão, das trevas para a luz, ser transportado do império das trevas para o reino de Deus. E com a decisão acertada, ela entra para a linhagem real do rei Davi, e ela entra direto para a linhagem de Jesus, o Messias. A decisão dela levou tudo isso. Qual é a sua decisão hoje?
Qual é essa decisão? Você vai ficar aí remoendo a sua dor? Você vai ficar aí remoendo a sua tristeza? Você vai ficar aí dando lugar ao ressentimento? Ou você vai erguer a sua cabeça, olhar para Deus e dizer: eu quero é Deus, eu quero é Deus. A Ruth, ela disse: teu Deus é o meu Deus. Ela falou para Noemi, e isso mudou tudo. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Tome a decisão certa, entregue a sua vida a Jesus Cristo, deixe Ele mudar a sua história para sempre. Se você fizer isso, a sua história nunca mais será a mesma, porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se o diabo está dizendo para você que é o fim, Deus está dizendo é o começo. Com toda certeza, o diabo disse para Noemi e Ruth, é o fim, quando ela perdeu o marido e os 2 filhos, e Ruth tinha perdido, claro, o seu esposo. É o fim. E Deus disse: não, é o começo dos seus melhores dias, seus melhores meses, seus melhores anos. Deus diz hoje para você: não é o fim, pode ser o começo, seus melhores dias, seus melhores meses, seus melhores anos. Se você tão somente agora aí entregar sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. E se você fizer essa decisão, nós queremos acompanhar você, nós queremos ajudar você nessa nova jornada, nós queremos estar com você nessa nova caminhada.